que entrou em crise. Tá certo. O senhor fala também que a dinâmica capitalista de acumulação de capital nos países periféricos ela é garantida pela superexploração da força de trabalho. Existe uma possibilidade aí de a gente conseguir pelo menos atenuar ou mudar essa lógica? Essa é uma pergunta importante porque nos leva justamente a tentar entender qual é a especificidade das economias dependentes nessa relação do ciclo da economia mundial, porque o que define a situação dependente é que uma parcela do valor produzido, da produção dessas economias, por vários mecanismos, são realizados, apropriados nas economias centrais. Tem a ver com mecanismos de comércio internacional e de fluxos de capitais. O que significa que esses valores produzidos passam a fazer parte da dinâmica de crescimento de lá, e não de cá. Nos anos 60, alguns autores de outras vertentes teóricas, por exemplo da CEPAL, Celso Furtado, diziam que isso levaria as economias dependentes a uma estagnação. É como se fosse um sangramento que não permitisse criar uma dinâmica de crescimento. O que a teoria marxista da dependência entende é que sim há possibilidade de um crescimento, e daí eles explicaram um milagre naquela época. Mas essa possibilidade traz uma exigência. Qual é a exigência? Se eu tenho uma espécie de sangria para as economias centrais, é preciso aumentar o tamanho do bolo, é preciso aumentar o tamanho do valor produzido por essa economia, para que, ainda que uma parte desse bolo seja parte da dinâmica de lá, algo fique aqui e crie uma dinâmica interna. Só que para que aumente a produção do bolo, do excedente, é preciso aumentar a exploração da força de trabalho. Por isso a superexploração da força de trabalho nas economias dependentes é algo quase inexorável para criar uma dinâmica interna. A segunda parte da pergunta é, bom, e nessa situação estrutural, quais são as alternativas? Uma delas é tentar reduzir o grau de dependência, ou seja, o grau de transferência de valor produzido, para que fique uma massa maior aqui e com isso reduzir a exigência de aumentar a exploração da força de trabalho. Só que para fazer isso você precisa enfrentar interesses externos e internos que, enfim, ganham muito dinheiro com essa lógica de transferência de valor. Professor Marcelo, e essa exploração ou superexploração da força de trabalho que acontece nos países dependentes também, de alguma maneira, não se reproduz nas economias centrais? Essa é uma boa pergunta, também faz parte dos debates atuais sobre o resgate, teoria marxista da dependência. A ideia é que há uma diferença entre as formas de obter a superexploração da força de trabalho e ela enquanto categoria. Hoje em dia, em função da crise da economia mundial, os países centrais são obrigados também a superexplorar a força de trabalho. A questão é que nas economias dependentes há uma saída que as economias centrais têm que nós não temos. Qual? A de ganhar pelo aumento da produtividade. Porque capitais mais produtivos tendem a se apropriar de uma massa de valor produzido pelos capitais menos produtivos. Como as nossas economias tendem, em média, a ser menos produtivas, nós, na verdade, transferimos valor para eles. Essa saída nós não temos, de aumentar a produtividade aqui e ganhar alguma coisa do ponto de vista da concorrência internacional. Por isso somos obrigados a aumentar a exploração do trabalho para dar uma dinâmica. Isso se traduz, grosso modo, em uma remuneração de salários abaixo do valor da força de trabalho por vários mecanismos.